Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê a vida e a obra de Jesus, correto? Sim ou não? Sim. Né? Quando Jesus veio em carne e osso, nunca cometeu pecado, fez grandes obras, morreu na cruz, ressuscitou. Aí chegamos em Atos capítulo 1. Ressurreto dentre os mortos, ele permaneceu 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus com os discípulos, correto? Aí de repente, diante dos olhos dos discípulos, os pés de Jesus se desprendeu, ele começou a subir. E aí ele subiu aos céus, e em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, desceu o Espírito Santo. Aí estamos em Atos capítulo 2. Amém? Amém. Tá, quem pode ler do versículo 1 ao 4, por favor? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, um vento e impetuoso, que encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Maravilha. Gente, o que aconteceu aí? Os discípulos estavam sentados numa casa. Em Atos capítulo 1 fala que eram mais ou menos 120 pessoas. Eles estavam sentados numa casa. Veio o Espírito Santo. E eles ficaram aleluiados. Começaram a falar em línguas. Só que esse negócio chamou a atenção dos habitantes da cidade de Jerusalém, correto? E eles começaram a criticar. Aí no versículo 13 vai falar o seguinte: vocês estão de fogo, vocês estão embriagados, correto? Alguns começaram a criticar dizendo que eles estavam embriagados. No versículo 14, Pedro levanta com os 11 e fala: varões, irmãos, prestai atenção nas minhas palavras. E ele começa a pregar o evangelho para aquela turma que estava criticando eles, falando que eles estavam embriagados. Mas na verdade eles estavam espiritados, eles não estavam embriagados, né? Então, o Pedro começa a pregar o evangelho. Essa pregação de Pedro vai até o versículo 36, correto? No versículo 37, aquela turma que estava criticando eles teve uma reação. Qual foi a reação deles? Está aí no versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Gente, o que é coração compungido? Quebrantado. Tocado. Aquelas palavras de Pedro foi uma espada que entrou, feriu, fez sentido, impactou, sacudiu aqueles caras, virou eles do avesso. E aqueles caras com o coração compungido perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, aí no versículo 37, o que faremos? Olha que pergunta gostosa de você escutar de alguém que você está semeando a palavra, né? Imagina, você está semeando, evangelizando, pregando o evangelho para alguém, e o cara pergunta assim para você: o que eu tenho que fazer? Que pergunta gostosa de ouvir, né? Normalmente um contato, quando ele está impactado, ele faz esses tipos de perguntas. Lembra o João Batista, quando pregou lá para os soldados? Perguntaram assim: o que a gente tem que fazer? É porque os caras estavam tocados, né? Lembra de Atos 8, Filipe e o eunuco? O eunuco chegou: olha a água que me impede. Então normalmente quando você está semeando, pregando o evangelho, fazendo um contato com alguém, se o cara não pergunta nada, é um termômetro, né? Mas se ele faz esse tipo de pergunta: o que eu tenho que fazer? Olha a água aqui que me impede. Que faremos, pois, irmãos? Quando ele toma a iniciativa de fazer umas perguntas dessa, então tá aí um termômetro, né? A pessoa está tocada, está impactada, né? Ela está fazendo sentido para ela. Então as palavras de Pedro fez muito sentido para aquela turma lá. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? No versículo 38, o Pedro responde essa pergunta. Acompanhe aí comigo na leitura aí, ó. Respondeu-lhes Pedro: aceitem a Jesus como o único suficiente Salvador, sereis salvos. Amém? Amém. Por que amém?
Que diferente! Levanta tua mão agora aí. Arrependei-vos. Olha o que Pedro respondeu para os caras. Arrepender. E que mais? Sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. E que mais? É assim que faz. É assim que faz. Então, por exemplo, você está pregando o evangelho para alguém lá no seu trabalho, ou na fila do banco, ou no caixa do supermercado, ou na universidade onde você estuda, ou na escola. E essa pessoa vira para você e fala assim: o que eu tenho que fazer? Você vai falar o que para ela? Aleluia! É assim que faz. É assim que faz. Márcio, peraí, para tudo. Você está nos dizendo que na igreja primitiva as pessoas que se convertiam, elas não levantavam a mão e repetiam a fórmula: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador? Exatamente! Na igreja primitiva, as pessoas que se convertiam, eles não aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador. Eles se arrependiam. Eles eram batizados e eles recebiam o Espírito Santo. É assim que faz. Como é que se fala? Porta completa. A porta completa, tem 3 batentes. Justamente. Isso é poderoso, porque essa pessoa, quando ela se arrepende, ela é batizada e recebe o Espírito Santo, ela é regenerada. Ela se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. O palavrão, a mentira, a pirataria, o baixar filme pirata da internet, dirigir sem carta, dívida sem pagar, clicar errado na internet, falar palavrão, mentir, jogar papel na rua, furar fila. Tudo isso, a má conduta, a rebeldia, se tornam coisas do passado. Nós nos tornamos agora uma nova criatura. O novo nascimento é suficiente para crucificar o velho homem. E quando que uma pessoa nasce de novo? Arrependimento mais batismo mais receber o Espírito Santo, igual regeneração, novo nascimento. Velho homem crucificado, sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então é assim que faz. Amém? Amém. Agora, o que é arrependimento? Mudança de atitude. Então, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Porque arrependimento é mudança. Então, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Alguém pode chorar sem se arrepender. E alguém pode se arrepender sem chorar. O que importa é que mude, porque arrependimento é mudança. E alguém pode chorar com arrependimento. Glória a Deus, aleluia, amém. Mudou, é arrependimento. Chorando sem chorar. Arrependimento é mudança. O que tem que mudar no homem arrependido? O governo. Lembra qual é o pecado? Qual é o pecado que Adão cometeu? Deus mandou uma coisa, ele fez outra. Deus falou A, ele falou B. Então esse é o pecado. Correto? Ele desobedeceu. Então aí a gente tem a revelação do que é pecado. O que é pecado? Todo tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. De qualquer cor, de qualquer tamanho. Normalmente a gente pinta, né? Foi uma mentirinha amarelinha que ele falou lá no serviço, que o patrão manda falar que eu não tô. Meu patrão não tá. É uma mentirinha amarelinha, então a gente pinta de amarelinho. Aquele cara lá, ele matou, essa daí é vermelho, né? Vamos pintar de vermelho esse pecado. Mas todo tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. De qualquer cor, de qualquer tamanho.
Né? Por que falar palavrão é pecado? Porque está escrito, não saia da vossa boca a palavra torpe. Então, se eu desobedeço isso, eu estou pecando. Por que mentir é pecado? Porque está escrito que Deus abomina a língua mentirosa. Se eu desobedecer isso, eu estou pecando. Por que guardar a raiz de amargura das pessoas é pecado? Porque é um mandamento perdoar. Assim como que Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Então, se eu guardo raiz de amargura, eu estou desobedecendo isso. Por isso é pecado. Então, todo tipo de desobediência é pecado. E o homem tem que se arrepender dessa desobediência, dessa independência. O pecado, ele é um software instalado na mente do ser humano que diz assim, ó, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu vou onde quero, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Esse é o pior pecado que tem. Essa independência, ela acaba com o arrependimento. Graças a Deus, é uma libertação esse negócio, velho. Ser liberto da independência, dessa desobediência, cara, é uma das coisas mais leves e suaves que pode acontecer com o ser humano. É um jugo extremamente leve e suave. Então o arrependimento, ele vem colocar fim, ponto final, nessa independência de Deus, do homem, em relação a Deus. Isso é arrependimento. Amém? Aí esse arrependimento, ele vai desembocar no senhorio de Cristo. Correto? Então, aí nós entramos lá nos textos de Romanos 10:9, por exemplo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, não diz Salvador, e crê que Ele ressuscitou, será salvo. Opa, está tocando no assunto mais importante da nossa vida, nossa salvação. Está colocando duas condições ali: confessar Jesus como Senhor e não como Salvador, e crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. Correto? Romanos 14:9, o que fala lá? Foi precisamente para isso que Jesus morreu e ressuscitou. 2 pontos. Para ser Senhor e não para ser Salvador. Está escrito lá. Filipenses 2:11. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor e não Salvador. 2 Coríntios 4:5. Nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus como Senhor e não como Salvador. Márcio, para tudo. O que você está falando? Você está falando que Jesus não é o Salvador? Eu não estou falando isso. Jesus é o Salvador, o único, bendito, glorioso Salvador. Mas qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Eu tenho que me submeter debaixo do seu senhorio, porque não tem salvação sem senhorio. Jesus não é Salvador daquele que ele não é Senhor. Então, se eu submeto a minha vida debaixo do seu senhorio com arrependimento e vergonha de ter vivido independente e rebelde, consequentemente ele se constitui meu Salvador. E na equação do arrependimento tem todas essas variáveis para que a gente faça uma equação completa do arrependimento. É isso que Pedro estava falando ali, arrependei-vos. Aí depois ele disse assim, sejam batizados. O que é batismo? É um ritual? Não. É um símbolo? Não. É uma profissão de fé pública? Não. Batismo é uma realidade espiritual. Acontecem pelo menos 5 realidades espirituais no batismo. Nosso velho homem é crucificado, Romanos 6. Nós ressuscitamos com Cristo. Quem faz isso é o batismo. O batismo nos une na sua morte e nos une na sua ressurreição, Romanos 6. O batismo lava os nossos pecados. Lembra de Atos 22, que Ananias fala para Paulo? Lava os teus pecados no batismo. Por que te demoras, homem? Uai, sou. Né? O cara estava lá demorando, tchê. Barbaridade, negócio desse. Por que te demoras, Paulo? Lava os teus pecados no batismo. Márcio, então o batismo não serve para eu entrar no hall de membros de uma igreja? Claro que não, o batismo lava teus pecados, é uma realidade espiritual.
Não serve para te dar uma carteirinha de membro. Então o batismo nos une na morte de Cristo, Romanos 6. Nos une na ressurreição de Cristo, Romanos 6 também. Lava os nossos pecados, Atos 22. Nos enxerta no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13. Nós somos batizados no corpo. Correto? Então o batismo ele acontece em todas essas realidades espirituais. Então o batismo não é um símbolo. O batismo não é uma cerimônia. O batismo não é uma profissão de fé pública, é uma realidade espiritual. Eu soube de um testemunho de 2 pessoas lá no Oriente Médio, que eles eram amigos de infância, eles cresceram juntos. Quando eles chegaram na fase adulta, cada um foi morar em uma cidade diferente. E aí esse daqui porque queria encontrar o amigo dele, colocou na internet, na mídia social, colocou o nome completo dele lá, fulano de tal, não encontraram. E aí um grupo de religiosos falou assim para ele, olha, nós fazemos uma reunião em volta de uma mesa branca e a gente consulta os espíritos e a gente encontra qualquer lugar, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Falou, pô, eu vou lá então, cara. Vocês encontram meu amigo? Encontra. Aí ele chegou lá, os caras estavam reunidos em volta de uma mesa branca, eles invocaram os espíritos. Como é que é o nome do seu amigo? Fulano de tal. Aí baixou um espírito lá e o cara falou assim, olha, seu amigo morreu. Como? Morreu. Não, eu não acredito, como é possível? Era o meu melhor amigo, não. Ele morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Não é possível. Ele saiu frustrado, angustiado, e eu não sei quanto tempo depois ele encontrou o amigo dele na rua. Você? Quanto tempo? Não é possível, você está vivo? Sou eu, estou aqui em carne e osso. Não é possível, os caras lá fizeram uma mesa branca lá e falaram que você morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Aí ele falou assim, essa é a data do meu batismo. Por quê? Porque batismo tem valor no mundo espiritual. Um ritual não tem poder para fazer isso, uma cerimônia tampouco. Isso é batismo. Então acontece com realidades espirituais invisíveis a olho nu, que se discernem espiritualmente quando uma pessoa é batizada. Não é um ritual. E cerimônias e rituais são passageiros. Batismo é algo que é ligado ao eterno. É que nem a ceia, né? A ceia não é um símbolo. Quando Jesus pegou o pão e o cálice, ele não falou assim, isso é o símbolo do meu corpo. Ele não falou isso, lê lá. Ele falou assim, isto é meu corpo, não é um símbolo. Se a ceia é um símbolo para você, o teu cristianismo é um símbolo. Se o batismo e a ceia é um símbolo para você, a tua vida cristã no caminho vai ser só um símbolo vazio, vida dupla. Então não é um símbolo, né? Acontecem realidades espirituais no batismo. Tá, aí o Pedro falou assim, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Não é um poder, não é uma energia, é uma pessoa. Terceiro membro da Trindade. É onipotente, é onipresente, é onisciente. Para que Deus nos deu o Espírito Santo? Para nos capacitar a ser testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8. Para quê? Para ser minhas testemunhas na missão local, regional e mundial. Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Missão local, regional e mundial. Aí a igreja de Jerusalém estava muito lenta até Atos 8, né? Mas aí é outro assunto. Mas enfim, então é isso que Pedro falou para eles lá, arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Maravilha! Depois que a gente passa pelo novo nascimento, 1 Pedro 2,2 fala que nós somos crianças recém-nascidos e precisamos nos alimentar de leite espiritual para que a gente cresça. E aí tem muita gente que fala assim para mim, mas Márcio, por que depois que eu fui batizado, eu nasci de novo, parece que começou umas lutas na minha vida que eu nunca tive antes? Por que isso acontece? Por que eu começo a ter umas tribulação que eu nunca tive antes? Gálatas 5,17 responde essa pergunta. A luta da carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Essa luta você nunca teve antes.
você perdia todas para a carne. Você era escravo da carne. Nós éramos escravos da carne. Hã? Exatamente. Eu gostei da definição. Essa luta você nunca teve antes. Essa luta nunca teve. A gente perdia de WO. O time do espírito nem entrava em campo. Quem governava era ela, né? Então você estava lá que nem uma marionete. Então nem luta tinha. Só que agora que a gente nasceu de novo, a gente entrou pro time do espírito. O time adversário, eles não respeitam a regra, eles dão canelada. Então agora tem uma luta, tem um conflito interior, tem uma tribulação que a gente nunca enfrentou antes. A luta da carne contra o espírito. Pega essa. A tua carne vive de sentimentos. O espírito vive de convicções. São dois leões, os quais você alimentar vai ganhar. Pegou? A tua carne vive de sentimentos. O espírito vive de convicções. São dois leões, qual você alimentar vai ganhar. Pegou? Então o que a gente tem que fazer? Cortar o alimento do leão errado e alimentar o leão correto. A questão aqui não é vencer a carne, é alimentar o leão correto, porque o espírito vai dar conta de vencer a carne. Mas a gente precisa cortar o alimento do leão errado e alimentar o leão correto. Do que o leão correto se alimenta? De convicções. De convicções. Ah, Márcio, onde que eu encontro essas convicções? Te dou 5 lugares. Primeiro, Bíblia. Segundo, oração. Terceiro, jejum. Quanto tempo que você não jejua? Tá vendo? Deus pegou você hoje. Quarto, louvor e adoração. Quando a gente adora ao Senhor, nós estamos alimentando as convicções. Quinto, comunhão com os irmãos. Aleluia. Você entende? Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igrejas são pessoas nascidas de novo que se... Valeu, Jair. Então, igrejas são pessoas nascidas de novo que se reúnem para alimentar as convicções uns dos outros. Então, quando eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu adoro e eu vivo em comunhão com os irmãos, eu estou alimentando o leão correto, eu estou fortalecendo minhas convicções. Mas só que é assim, irmão, para você praticar isso aqui, você tem que ser intencional. Ninguém se santifica por acidente. Ou seja, você planeja isso daqui e vive isso de propósito, querendo por querer. Porque se você deixar a vida me levar, a vida leva eu, a vida vai te levar pro buraco. Que nem aquele miserável daquele Zeca Pagodinho cantava, né? Queria levar nós pro buraco ele. É um profeta, né? Tá influenciando mentalidade. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você deixar a vida me levar, a vida leva eu, a vida já vai te empurrar pro buraco, porque para fracassar basta não fazer nada. Então o teu crescimento tem que ser intencional. Ninguém se santifica por acidente. Então eu planejo praticar isso e executo de propósito. Mas Márcio, eu não sinto de orar. Eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto de jejuar. Eu não sinto de ir na reunião. O nome disso é autossabotagem. A tua carne está boicotando as tuas convicções. Está alimentado, né? Mas Márcio, se eu ir na reunião sem sentir, é hipocrisia. Se eu jejuar sem sentir, é hipocrisia. Não é, irmão, você está confundindo o nome das coisas. Isso não é hipocrisia, é senso de responsabilidade.
Você já percebeu? Uma vez, quando eu trabalhava numa empresa de tecnologia, eu sou formado em TI. Hoje eu estou de tempo integral no Ministério. Mas quando eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia em Bauru, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã todo dia, pegar o ônibus às 7 para entrar às 8. Mas olha pra minha cara, você acha que eu sentia de acordar 6 horas da manhã todo dia? Eu não, eu sentia de ficar dormindo até meio-dia. Ainda mais o pessoal de TI, né? Ainda mais o pessoal de TI, nós baba verde, o menorzinho baba verde. Ai, meu Deus. Ali, olha, tem um líder de equipe tá ali, que não me deixa mentir. Acabaram de mole já ali, ó. Né? Então, mas assim, eu nunca perdi um dia de emprego por causa desse sentimento. Eu levantava e ia trabalhar. Ah, Márcio, isso é hipocrisia. Não, isso é senso de responsabilidade. Eu tenho responsabilidades profissionais. Eu tenho que levantar e ir trabalhar, sentindo ou não sentindo. Agora, por que nós somos tão responsáveis profissionalmente falando e somos irresponsáveis espiritualmente falando? Aí a gente usa o argumento, eu não sinto, então eu não faço. Eu não sinto, então eu não jejuo. Eu não sinto, então eu não vou na reunião. Eu não sei se você sabe, mas o seu cérebro ele é dividido em duas partes, né? Sistema límbido, onde estão as tuas emoções, e o lado esquerdo que é o neocórtex, onde está o teu raciocínio. O teu raciocínio é o responsável por produzir argumentos. Ele odeia esforço, odeia santidade, odeia fidelidade. Ele gosta de preguiça, sombra e água fresca. O seu neocórtex. Então ele fica segurando você na cadeira, na zona de conforto. Então você planeja jejuar, o neocórtex começa a produzir argumentos. Não, para que você vai dar o esforço de jejuar se eu tenho Netflix? Para que você vai fazer o esforço de ir à reunião se você tem um chocolate? Seu neocórtex ele fica negociando com você, ele é duro na negociação. E ele tenta te dobrar toda hora, e ele oferece chocolate para quê? Porque aí eu vou produzir dopamina e eu seguro você na zona de conforto. Por isso que Jesus falou assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Nega seu neocórtex. Exatamente. Exatamente. Nova tradução, linguagem de hoje, versão Márcio Torres. Exatamente. Porque o neocórtex ele segura você, ele produz argumento, ele quer enfraquecer as convicções da palavra. Então a gente não pode deixar o neocórtex ficar argumentando. A gente lê e crê. Lembra que o Jorge Mitian falou isso lá na CMC em 2012? Eu leio e creio. Não passa pelo meu raciocínio, não passa pela minha interpretação pessoal. Eu leio e creio. Eu não posso deixar o neocórtex ficar argumentando com esse negócio. Por isso que é mudança de mente, né, moço? Por isso. É por isso. Ou você vive pela fé, ou você vive pelos argumentos. A tua fé vai até onde os teus argumentos começam. A tua fé vai até aí. Então, ou a gente vive pela fé, ou a gente vive por argumentos. Se você começou a argumentar, a tua fé para por ali. Ela vai até onde os teus argumentos começam. Entende? Então, aí está a luta dos dois leões. Só que a gente precisa assumir esse protagonismo, vamos dizer assim, debaixo do senhorio de Cristo. Assumir a responsabilidade. Essa responsabilidade espiritual. É minha responsabilidade alimentar o espírito. Viver por convicções. Comungar. Me consagrar ao Senhor. É minha responsabilidade. Então eu vivo isso de propósito. O nome disso é santidade. Caminho. Obediência, fidelidade. Às vezes eu acho que a igreja precisa fazer um novo voto de fidelidade a Deus, sabe? Então depois que a gente passa pela porta, a gente nasce de novo, é regenerado, começa essa luta. Que a gente precisa alimentar as convicções que a gente encontra nesses 5 lugares e cortar o alimento do leão errado. Amém?
Assim a gente vai se santificando. E aí, uma coisa que a gente tem que fazer no caminho para sempre, olhar firmemente para Jesus. Aí a gente vai desembocar em Atos 2:42, seguindo a leitura aí, né? Depois do versículo 38 tal, eles são batizados, aí a gente desemboca lá no versículo 42. O que diz no 42? Que a igreja perseverava em 4 coisas. Quais são as quais? Doutrina dos apóstolos, que mais? Comunhão, que mais? Partir do pão, que mais? Orações. Tá? Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, perseverava nas orações, no partir do pão, e perseverava nas orações, perseverava nessas 4 coisas. Amém? Agora é interessante, se a gente for parar para pensar na palavra perseverança, o que significa perseverar? Insistir. Insistir. Qual é a importância de insistir na nossa vida? É que se a gente não insistir, a gente não termina as coisas que a gente começa. Alguém disse que a gente é um povo de muita iniciativa, mas de pouca acabativa. Porque a gente começa muita coisa e não termina. Começa a ler um livro e não termina. Começa o plano de leitura bíblica anual e não termina. Começa a fazer uma faculdade e não termina. Começa a aprender violão e não termina. Começa a aprender inglês e não termina. Começa a aprender espanhol e não termina. Então a gente é um povo de muita iniciativa e pouca acabativa. Por quê? Falta perseverança, falta insistência. A gente precisa insistir para a gente terminar as coisas que a gente começa. Agora, tem muita gente que não consegue terminar o que começou porque está ocupada com muitas coisas. Já viu uma mulher assim? Sim. De Lucas 10? Marta. Você está ocupado com muitas coisas. Poucas são necessárias, Marta. Está ocupado com muitas coisas. E um dia, eu fui impactado na leitura de Lucas 10, a experiência de Marta e Maria, porque era um momento que eu estava ocupado com muitas coisas. E eu não dava conta de terminar as coisas que eu começava. Eu estava com grupo caseiro, eu estava com viagem, eu estava ministrando, eu estava traduzindo o livro de Jorge Mitian, eu estava ocupado no louvor, eu estava tirando música, eu estava escrevendo meu livro, eu estava fazendo evangelismo de rua, eu estava fazendo um trabalho nas localidades ao redor, eu estava fazendo um trabalho nas escolas. Parecia Marta, ocupado com muitas coisas. E Satanás, ele ri da nossa prudência, caçoa do nosso esforço, e para ele não nos incomoda nos ver lotado de atividades ministeriais, desde que a gente não ore. Porque ele treme quando a gente ora. E aí eu tava nessa, né? Atividade cheia de coisa. E aí eu comecei a orar e buscar o Senhor. Senhor, quais são as coisas que o Senhor realmente, de todas essas, que são aquelas que o Senhor realmente quer que eu faça? Que o Senhor mandou eu realmente fazer? Porque Ele não aprecia um serviço que a gente faz em nome de Jesus, mas que Ele não nos mandou fazer. Que é o caso lá do Caim, né? O Caim foi o criador da religião, né? Ele caiu em desgraça tentando servir a Deus e não ao diabo. Do seu jeito. Não era daquele jeito. Não era aquela oferta. Deus já tinha estabelecido que a oferta viria dos animais, quando Deus matou os animais e cobriu o Adão com a pele e a mulher. Então era assim que era para fazer a oferta. E o Caim, se ele não tivesse aquela queda por inventar, caiu em desgraça tentando servir a Deus e não ao diabo, do seu jeito. Então às vezes a gente cai num ativismo querendo agradar a Deus do nosso jeito, nem sequer a gente para perguntar a Deus: é realmente isso que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus começou a me mostrar poucas coisas necessárias daquele monte de atividade. Eu deixei assim 50%, talvez mais, de tudo aquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a me concentrar, comecei a insistir, comecei a frutificar muito mais em poucas coisas necessárias que Deus realmente queria que eu fizesse. E aí em Atos 2:42,
2,42? Deixou de inventar, né, Márcio? Deixei de inventar. Parei de inventar. E aí a palavra nos propõe 4 coisas poucas e necessárias que a gente precisa insistir. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E isso daí é interessante, porque é um ninho que vai desembocar no versículo 47, que é o que todos nós queremos chegar, né? Uma igreja que louva ao Senhor e que Deus acrescenta dia a dia os que estão sendo salvos. Então, olha só, é causa e efeito. O versículo 47 é o efeito, mas o que produziu o versículo 47 é o 42. Então o 47, ele é um fruto que todos nós queremos alcançar. Nós queremos ser uma igreja que louva ao Senhor com todo o coração. Nós queremos ser uma igreja que Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Mas isso é o efeito. O que provocou isso foi o quê? O versículo 42. Você entende? Então esse versículo 47, para ele vir à luz, ele precisa de um ninho para ele ser chocado, que é o versículo 42. Eles perseveraram naquelas 4 coisas. Isso foi a causa que produziu esse efeito do 47. Então, se a gente insistir no 42, inevitavelmente vai vir à luz esse filho chamado versículo 47. Uma igreja que louva ao Senhor com todo o coração e que Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Agora, eu quero pensar aqui a doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava em 4 coisas, correto? A primeira delas é a doutrina dos apóstolos. Eu quero pensar aqui a doutrina dos apóstolos e que eu termino. Dá pra gente passear um pouquinho na doutrina dos apóstolos? Pode. Mais um pouquinho? Mais um cadinho, só um cadinho. 9:05. Pode, até 9:30. Ah, e dá tempo bastante. Uns 15 minutos aqui eu termino. Então, doutrina dos apóstolos. Vamos pensar aqui a doutrina dos apóstolos. Irmão, quando eu falo aqui doutrina dos apóstolos, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Doutrina dos apóstolos. Quando... O ensino dos apóstolos. O que mais? Ensino de Jesus para os apóstolos. Ensino de Jesus para os apóstolos. O que mais? Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. O que mais? Só a Anne, gente. Ninguém mais risca? Bíblia. O que mais? Conhecimento. O que mais? Arrependimento, oração. Gente, olha só. Efésios 2:20 responde essa pergunta. Quem pode ler para nós? Efésios 2:20 responde o que é a doutrina dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Amém. E ninguém pode lançar outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. A doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Gente, olha só. Nós não estamos seguindo um modelo de igreja. Nós estamos seguindo uma pessoa. Nós não estamos seguindo uma denominação. Nós não somos membros de uma religião. Nós não estamos seguindo um conjunto de regras religiosas. Nós estamos seguindo uma pessoa. A igreja, ela não é edificada sobre um conjunto de livretos. A igreja é edificada sobre uma pessoa. Aleluia. E ninguém pode lançar outro fundamento. Amém. Além do que já foi posto, que é uma pessoa. A igreja, ela não é edificada sobre a visão de um profeta emergente reconhecido nacionalmente. A igreja é edificada sobre uma pessoa. A igreja não é edificada sobre um pastor, nem sobre um apóstolo. A igreja é edificada sobre Jesus Cristo. Ele é a razão, o motivo. O João Nelson Otto, que é presbítero em Porto Alegre, ele escreveu um livro que eu recomendo, chamado O Serviço dos Santos.
E ele conta no livro dele que tinha um fazendeiro na frente da fazenda dele com o cachorro, e tinha aquela estrada de chão batido na frente, passou uma lebre correndo, o cachorro viu, saiu correndo latindo atrás. Os cachorros das fazendas vizinhas ouviu o latido do primeiro cachorro, saiu tudo latindo atrás daquele primeiro cachorro lá, né? Só que a lebre, ela é rápida, a estrada ela é longa, né? E aí os outros cachorros foram tudo desistindo. E aquele cachorro que viu a lebre, ele foi até o fim, pegou a lebre e trouxe todo feliz para o seu dono. Qual a moral da história? Por que os outros cachorros desistiram da corrida? Porque eles não viram. Eles estavam seguindo o latido de um cachorro, lá do primeiro cachorro que estava lá na frente, lá. Eles não sabiam atrás de quem eles estavam seguindo. Eles não tiveram um contato visual com o alvo. Eles não tiveram uma experiência pessoal com a lebre. Eles estavam seguindo o latido do primeiro cachorro lá. Então hoje, aqui à noite, eu só sou um cachorro latindo, falando para você que tem um alvo. Mas se você não cultivar a sua experiência pela fé com Jesus Cristo, você não vai até o fim. Então a doutrina dos apóstolos é uma pessoa, e nós precisamos ter experiências pessoais com ele, pela fé, e cultivar, guardar essa comunhão, essa intimidade, esse conhecimento de Deus. E esse conhecimento, ele é progressivo. O que a maior prova de alguém que conheceu a Deus é prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele não para só no conhecer, ele prossegue em conhecer. Porque ele vai gerando mais sede dentro da pessoa. Igual aquela palavra que ele deu para a samaritana, né? Então é isso. Vocês adoram que vocês não conhecem. Não, e do seu interior Fluirão fluirão rios de água. Então Exato. cessa. Não Não cessa. pode parar. E é interessante, cara, porque assim, em Filipenses 3, Paulo falou assim, eu fui conquistado, eu prossigo para conquistar aquilo que eu fui primeiro conquistado. Então primeiro eu fui conquistado, depois eu prossigo para conquistar. E aí eu entendi a diferença de visão e revelação. O que é a visão? A visão é quando você olha um quadro assim, ó, de longe. Revelação é quando esse quadro entra dentro de você e te conquista, ocupa todo o seu interior. Isso é revelação. É quando a visão ela entra dentro de você e você fica conquistado por aquilo. E Paulo, ele prosseguia para conquistar aquilo que primeiramente ele tinha sido conquistado. Eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Então ele tinha sido conquistado, aquilo era uma revelação. Por isso ele falou em Atos 26:19, eu não fui desobediente à visão celestial. Porque ele tinha sido conquistado por aquele negócio. E aí, sabe o que eu vejo? Eu olho para os seres humanos de uma maneira geral, o que eu vejo? Eu não estou querendo ser generalista aqui, mas de uma maneira geral é assim. O ser humano, ele não é movido por uma revelação, ele é movido por necessidades e por oportunidades. E aí que tem aquela expressão, né, que fala assim, você está aí à toa, né? Você está aí à toa, né? Ou seja, você está falando o quê? Que essa pessoa não está fazendo nada. Mas toa, antigamente, era o nome de uma corda que rebocava o navio. Quando o navio encalhava no meio do mar, vinha o reboque, pegava uma toa, que era uma corda, amarrava aqui e rebocava esse navio, né? Então, é impressionante como o ser humano ele é rebocado por algumas toas, chamada necessidade e oportunidade. Ah, eu necessito muito disso, eu necessito, então eu não posso viver sem. E aí ele vai, e ele vai, e ele vai.
está sendo rebocado, a toa está levando ele para longe da revelação. Porque ele não foi conquistado. Ou não, é uma oportunidade. Cara, pintou uma oportunidade que eu não posso perder, nunca mais eu vou ter essa chance na minha vida. Não, eu não posso perder, eu vou entrar. E entra. Aí ele vai ver daqui 5 anos, 10 anos. Aí cai a ficha dele. O que eu fiz? Aonde eu estava com a cabeça? Como eu pude fazer um negócio desse? Só rebocou ele longe da revelação. Porque o ser humano ele é rebocado por necessidades e oportunidades. Ele não vive por um propósito. Ele vive por suas necessidades e oportunidades. E essa toa vai rebocando. Então, pior do que você não estar preparado para o propósito, é você entrar numa necessidade e oportunidade e perder 10 anos ali que você nunca mais vai recuperar. Tempo perdido você nunca mais recupera. Ah, mas no último dia eu me arrependi que nem um ladrão da cruz. Maravilha, você entrou no paraíso. Mas e esses anos perdidos, cara? Nunca mais se recupera. Então, quanto mais cedo a gente deixar o propósito conquistar, mais protegido a gente vai estar das toas que nos reboca para oportunidades e necessidades. Tem um pouco a ver com o que você falou, né? Necessidade, oportunidade que necessitamos, criando ocupações que não tem necessidade, a gente acaba orando, jejuando, aí à toa vamos puxando para longe do propósito. E lá vai nós andando à toa de novo. Exatamente. Nosso der conta, perdeu muito tempo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.